Somos uma indústria 100% nacional. Produzimos o primeiro anticorpo monoclonal em escala industrial no Brasil. Contamos com o maior portfólio de quimioterápicos do mercado, além de terapias para doenças autoimunes. Investimos na pesquisa clínica nacional, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento científico e independência tecnológica do país. Nosso propósito nos move. Por isso, fornecemos o que há de melhor para que as pessoas alcancem uma vida plena. Lips. Porque se trata da vida. Passo para você, Milen, para comandar a próxima. Bom, então agradecer a todos vocês que participaram. A mesa foi um sucesso. Estourou o tempo porque houve perguntas, houve interesse, e o interesse é, de novo, a qualidade de todos vocês. Muito obrigado. A gente vai começar, então, a segunda sessão sobre testes genéticos e genômicos. E pode passar para a gente os dados da mesa, por favor. Nessa sessão, a gente vai discutir coisas bastante comuns do nosso dia a dia, né? Cada vez mais a gente está tendo acesso a fazer teste, o teste barateou, está mais disponível, e a gente vai discutir questões bem práticas, tá? Bom, então eu vou apresentar um caso clínico para vocês. É uma mulher de 49 anos, na perimenopausa, sem história familiar. E ela foi diagnosticada com carcinoma lobular invasivo, um luminal-like, e, a princípio, um T1, tumor entre quase 2 centímetros, mas aquela axila que a gente estava na dúvida se era positiva ou não. A paciente um pouquinho acima do peso, e foi pedido um ultrassom, tinha um linfonodo alterado com PAF positivo. Então, na verdade, o caso é isso, uma paciente perimenopausa, um linfonodo positivo não definido no exame clínico, apenas no ultrassom. Qual que é a nossa conduta? A gente vai ter nessa mesa o Rodrigo, o Fabrício, a Aline, o Rafa e a Virgínia. Então, eu vou convidar o Rodrigo, que faz a primeira apresentação, para falar se a gente precisa pedir painel para todo mundo ou quando a gente não precisa solicitar um painel genético. Depois, o nosso amigo Brenelli, querido Brenelli, vai falar na prática dele como que ele tem feito. Ele espera o teste genético para pedir a cirurgia, como que ele tem decidido. A Aline Gonçalves, também nossa querida amiga, vai falar de teste genômico e benefício de quimioterapia na mulher na pré-menopausa. Será que isso era ação da quimioterapia? E, por fim, Rafa e Virgínia vão debater esse assunto importante. A gente vai ter, coordenando as questões do chat, o Guilherme Novita. Eu acho que, para a gente seguir dentro do tempo, eu vou pedir que comece a apresentação do Rodrigo Guindalini. De novo, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e todos vocês que colaboraram para o nosso evento. Olá, meu nome é Rodrigo Stacruz Guindalini, sou médico oncologista, oncogeneticista. Gostaria de agradecer imensamente o honroso convite para participar do terceiro Simpósio Internacional do Câncer de Mama Brasil. Meus amigos me fizeram uma pergunta muito desafiadora, que foi quando não solicitar painel genético germinativo no câncer de mama inicial. E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de trazer aqui dados do estudo Carriers, que avaliou cerca de 80 mil pacientes com teste multigênico. Cerca de metade dessas pacientes tinham câncer de mama e a outra metade eram pacientes controles, ou seja, não tinham na sua história o câncer de mama. E o que nós identificamos nessas pacientes? Que cerca de 5,6% de todas as pacientes com câncer de mama, nós identificamos mutações em algum gene já associado à predisposição hereditária a câncer de mama. Enquanto que nas pacientes do grupo controle, 1,7% das pacientes também tinham mutações nestes mesmos genes. O que eu quero trazer, então, com essas informações é que não existe nenhuma paciente com 0% de chance de ter mutação no gene de predisposição a câncer.
Aquelas pacientes com câncer de mama, cerca de 5% na média, vão ter essa alteração. Portanto, quando nós temos uma paciente com câncer de mama na nossa frente e temos que decidir entre realização ou não do teste, nós temos duas perguntas fundamentais que precisam ser respondidas. Identificar uma alteração genética, principalmente em genes de alto risco, vai mudar a minha conduta nesta paciente específica? E um outro questionamento muito importante é, se vai mudar a conduta, esta paciente na minha frente tem uma probabilidade muito grande de ter um câncer de mama hereditário? Porque a gente sabe que existem algumas condições que essa probabilidade é extremamente baixa. De uma forma geral, nós podemos dizer que as pacientes que são idosas, possuem tumores receptores hormonais positivos, do subtipo lobular e sem história familiar de câncer, são os grupos de pacientes com câncer de mama que têm a menor probabilidade de ser identificada com uma alteração genética associada a câncer hereditário. Por outro lado, pacientes jovens com tumores triplo negativo e com uma rica história familiar de câncer, essas não. Essas têm uma probabilidade bastante aumentada de ser encontrada uma alteração de predisposição hereditária a câncer de mama. E para tentar facilitar uma série de tabelas que podem trazer aqui porcentagens, qual é a probabilidade, a porcentagem dessa paciente ser portadora de mutação de câncer hereditário, foram desenvolvidas, além de tabelas, muitas calculadoras. Uma das mais famosas, que é bem fácil de ser utilizada, as tabelas de cálculo de risco de mutações para BRCA1 e 2, desenvolvida pelo grupo de Manchester. Esse grupo, ele, como vocês podem ver aqui, divide a avaliação para saber se essa paciente tem ou não mutação, avaliando primeiro as características do tumor daquela paciente atual. Então, como vocês podem ver aqui, pacientes que têm o subtipo histológico lobular, como é o caso do nosso caso clínico, é um fator que diminui a probabilidade de ser identificada uma mutação de predisposição a câncer, mas não zera, enquanto que as pacientes com tumores triplo negativo, você tem aí um acréscimo de 4% nessa probabilidade. E lógico, em relação à história familiar, a gente tem que levar isso muito, muito em consideração nas nossas pacientes. Quanto maior o número de membros na família, com câncer de mama, seja em homens ou mulheres, câncer de próstata, câncer de ovário e câncer de pâncreas, maior é a probabilidade de você identificar uma mutação. Além de, quanto mais jovem esses pacientes desenvolverem esses tipos de tumor, mais tem impacto no aumento de risco de você conseguir identificar uma alteração de predisposição hereditária a câncer. Então, quem é o grupo de pacientes que talvez tenha uma probabilidade muito pequena e que nós poderíamos evitar, poupar a testagem genética? Eu vou trazer aqui dados sobre um estudo publicado que avaliou uma coorte muito específica, pacientes acima de 65 anos com câncer de mama. Todas essas pacientes realizaram um teste genético. Qual é a frequência de achados de mutações em genes de alto risco, como, por exemplo, pacientes com mutações nos genes BRCA1, BRCA2 e PALB2, se essa paciente tem um tumor triplo negativo e for acima de 65 anos? 3%. E se essa paciente tiver um parente de primeiro grau com câncer de mama? 2,3%. Mas e se essa paciente, acima de 65 anos, tiver um câncer de mama receptor hormonal positivo e nenhum histórico familiar de câncer de mama? Essa probabilidade é de 0,7%. Portanto, essa paciente ter uma mutação receptor hormonal positivo sem história familiar é extremamente raro. E talvez ela possa ser poupada de realização do teste genético. Nós sabemos que mesmo nessa idade, se essa paciente nunca desenvolveu câncer de mama e é identificada com uma mutação em gene de alto risco, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Em alguns cenários, chegando até uma chance maior do que 15%. Portanto, identificar pacientes com mutações acima de 65 anos pode mudar a conduta clínica também. Portanto, nós não devemos simplesmente omitir a testagem para todas essas pacientes.
E um outro fato muito relevante é que identificar mutações germinativas, que antigamente eram utilizadas essa informação somente para prevenção, hoje está sendo incorporado também para modificar tratamento das nossas pacientes. O fato é que para pacientes com mutação em genes de alto risco, nós podemos discutir mastectomia profilática contralateral. Para aquelas pacientes com mutação em BRCA, podemos discutir salpingoforectomia profilática e também o uso de inibidores de PARP no cenário tanto adjuvante como metastático. E naquelas pacientes com TP53, tentar omitir a radioterapia naquelas que esta omissão não vai ter impacto negativo na sua sobrevida. Por outro lado, nos genes de moderado risco, esse impacto é bem menor. Por quê? Como uma regra geral, nós não devemos mudar as nossas indicações nem cirúrgicas, nem de manejo clínico para essas pacientes de tratamento sistêmico. Talvez algumas exceções possam ser feitas aquelas pacientes que têm um histórico familiar muito forte. Mas é isso, nada mais para essas pacientes. Portanto, se nós estabelecemos uma estratégia de testagem universal, podem existir danos. Por quê? Porque a gente aumenta muito a chance de identificação de variantes de ficarem certo e pacientes com mutações em genes de moderado risco. E para essas pacientes, em alguns cenários, nós sabemos que aumenta a chance da interpretação desse teste ser inadequado e mastectomias, salpingoforectomias serem realizadas desnecessariamente e algumas pacientes são poupadas de radioterapia sem nenhum tipo de razão ou lógica. Além disso, realização de teste universal coloca uma pressão muito grande no sistema brasileiro, onde nós temos poucos profissionais capacitados para realizar testes genéticos e um custo muito elevado ainda do teste e uma população que depende, em sua maioria, ainda do sistema público de saúde, onde esse teste não é disponível. Portanto, uma testagem universal não parece ser razoável para as nossas pacientes aqui na população brasileira. Então, algumas pessoas estão estudando modelos híbridos. Será que nós não podemos estabelecer uma faixa etária? Talvez todas as pacientes menores do que 65 ou 60 anos que tiveram câncer de mama fazem a testagem genética. Todas as pacientes com tumores triplo negativo também. E aquelas pacientes acima de 60 a 65 anos somente se preencherem critérios do NCCN. Modelagens matemáticas foram feitas. E se nós realizarmos esse tipo de estratégia, talvez nós consigamos poupar 31% das pacientes de realização de testagem genética e, mesmo assim, conseguir continuar identificando 95% das pacientes com mutações em BRCA1 e BRCA2. Tem uma situação que é muito interessante na prática clínica e que academicamente ainda nunca foi estudada de forma muito rigorosa. Nós sabemos que muitas pacientes chegam ao consultório solicitando que seja realizada uma cirurgia profilática bilateral, mesmo sem indicação. Então eu lanço aqui uma pergunta: será que não existem cenários onde a testagem possa tentar melhorar o convencimento àquela paciente que não é necessário a realização de adenomastectomia bilateral profilática? Eu sei que nós não temos respostas acadêmicas, mas na prática clínica isso acontece muito. Então, voltando para o nosso caso clínico, aquela paciente de 48 anos com tumor lobular, eu fiz aqui uma análise de qual é a probabilidade dessa paciente ser portadora de mutação nos principais genes de câncer de mama. E essa probabilidade é estimada pelo CanRisk, também conhecido como calculadora Boadicea, foi de 5,2%. Será que, então, esta paciente deve esperar o teste genético para realizar uma cirurgia potencialmente profilática, se a chance dela de identificação de uma mutação é apenas de 5%? Essa é uma pergunta que o meu amigo vai responder aí na próxima aula. Mas o fato é que, se você tiver que fazer para todas as pacientes, mesmo que tenham probabilidades baixas, é importante ter em mente que os testes rápidos hoje demoram cerca de 10 dias para ficar pronto, enquanto aqueles testes convencionais, que a paciente faz pelo convênio, cerca de 30 dias. Então, para concluir, nós, sim, estamos tendo uma mudança de paradigma, de raciocinar daquelas pacientes que devem ser testadas para aquelas pacientes que não devem ser testadas. E eu termino aqui com algumas conclusões desse artigo muito interessante. Acredita-se, então, que todas as pacientes que sejam
mais idosas, acima de 65 anos, tenham tumores receptores hormonais positivos e sem história familiar, talvez essas pacientes possam ser poupadas do teste genético. Enquanto aquelas pacientes que têm tumores triplo negativo e que possuem critérios de inclusão para a utilização de inibidores de PARP na adjuvância, essas pacientes todas deveriam receber uma avaliação através de testagem genética. Gostaria de agradecer imensamente, muito obrigado pelo convite e aguardo a nossa discussão em breve. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o honroso convite a participar desse terceiro simpósio do Grupo Câncer de Mama Brasil. Uma grande honra estar com vocês, grandes amigos, e falar então sobre esse caso, né, dessa paciente de carcinoma lobular invasivo de 49 anos, sem antecedente familiar para câncer de mama e ovário. Devemos ou não esperar o painel genético antes de decidir o tratamento local? Essa é uma pergunta que nos fazemos diariamente nos consultórios. Então, o que a gente pode traçar como objetivo dessa apresentação? Ver o que os guidelines dizem, qual a probabilidade de achado patogênico em geral, na população em geral, né, com carcinoma ductal infiltrante, por exemplo, qual o objetivo da realização do teste, o impacto terapêutico, a probabilidade de achados patogênicos no, especificamente, carcinoma lobular invasivo, e a definição e a conduta neste caso. Então, se a gente for ver, se a gente pegar o pai dos burros, né, o dicionário da oncologia, o NCCN, o guideline NCCN, em 2022, o que fala sobre isso? Essa paciente tem ou não critério de testagem. Então, abaixo dos 50 anos, se ela tem alguma história familiar, uma história familiar não conhecida, ela deve ser testada. Caso contrário, não tem critério de testagem, então essa paciente, pelo NCCN, não teria critério de testagem. Porém, se a gente for ver a Sociedade dos Cirurgiões de Mama, eles, em 2019, fizeram esse documento, esse consenso de que todas as pacientes com história pessoal de câncer de mama deveriam ser testadas. Por quê? Muito baseado nesse estudo de Belch, 2018. Nesse estudo, eles pegaram quase 1.000 pacientes, metade delas com critério NCCN e outra metade sem critério NCCN para testagem, e fizeram o teste, painel genético. Das pacientes com critério, em torno de 9% tinham mutações patogênicas, no grupo sem critérios, em torno de 9%, ou seja, o critério do NCCN não é um critério tão fidedigno para encontrar mutações patogênicas. Os pacientes sem os critérios também têm a mesma percentual de achado de mutações que as com critério no NCCN. E esse dado é interessante do estudo que mostra, olha, quando as pacientes são do guidelines, existe muito mais a chance de mutações patogênicas associadas ao BRCA1, BRCA2, outros cânceres ligados ao câncer de mama e ovário. As foras do guidelines, a chance dessas mutações são menores e são maiores, a gente acaba achando outras mutações, que a gente vai perguntar qual o impacto disso na terapêutica, né, cirúrgica. Provavelmente nenhum ou desconhecido. Então, apesar de a gente achar mais mutações nas pacientes fora de critério, essas mutações não vão nos guiar muito bem em mudar a nossa conduta terapêutica, que o que aparenta nesse caso seria uma cirurgia conservadora. Esses são dados americanos, uma corte de mais de 32 mil mulheres com câncer de mama testadas, com controle de outras 32 mil mulheres. Vejam só, a maioria das pacientes, quando testa BRCA1, BRCA2, 2% com câncer tem essa mutação, e qualquer outro gene patogênico que não seja os de alta penetrância, em torno de 5%. Ou seja, mais ou menos isso, entre 5% e 9% das pacientes com câncer de mama vão ter uma mutação encontrada em painel multigênico. Para dizer um pouco da realidade brasileira, o Guidalini já deu a aula brilhante. Esse é um trabalho dele publicado na Nature, agora em 2022, uma corte de 1.663 mulheres com câncer de mama que testaram 20% de mutações patogênicas, a maioria BRCA1 e 2 e P53. E na paciente em questão do caso clínico, abaixo de 50 anos, 22% de mutação. Mas isso provavelmente é uma corte muito selecionada, porque o teste não é abrangente para todas as pacientes aqui no Brasil, então provavelmente eram pacientes com uma história familiar mais importante. A gente sabe que isso aumenta a chance de diagnóstico de mutações patogênicas. Então, ou seja, a gente vai esperar que uma população geral, em torno mais ou menos de 5 a 10% das pacientes terão mutação genética. Qual é o impacto no tratamento? Bom,
A gente sabe que, principalmente aquelas mutações de alta penetrância, BRCA1 e BRCA2, podem impactar no tratamento. Se a gente for escolher uma cirurgia conservadora, essas pacientes vão ter mais recorrência local. Veja, esse é um estudo VALAX, com 2.300 controles e 520 pacientes BRCA mutadas, que a recidiva local geral, 11% para o controle, 17% para o BRCA. Olha só que interessante, menos de 7 anos de segmento, 9% de recidiva local no controle e 12% no BRCA. Mais de 7 anos, esse número praticamente dobra de recidivas locais nas pacientes mutadas. Ou seja, as pacientes com mutações, principalmente BRCA, elas têm mais recidiva local a longo prazo, então não precisa ser também uma decisão no momento, mas ela deve ser pensada que, eventualmente, a gente pode indicar uma mastectomia no futuro também para evitar essas recorrências locais, porque elas dobram, né? Se a gente pegar, e sem diferença de sobrevida global, isso é importante, essa é uma outra meta-análise com 18 estudos mostrando que em até 15 anos, veja só, diferença de sobrevida global entre mastectomia e cirurgia conservadora em paciente BRCA mutada não é diferente, porém a recidiva local é diferente. Veja o intervalo de confiança. Cirurgia conservadora em 15 anos nas pacientes BRCA mutadas, de 15% a 50% de recorrência local, e nas mastectomias de 5% a 10%. Né? Ou seja, uma chance quase 4 vezes maior de recorrência local, porém sem impacto em sobrevida. Então, o interessante de saber ter esse resultado desses testes, principalmente BRCA, BRCA1, 2, PALB, é eventualmente mudar a estratégia terapêutica. Esse é outro estudo POSH que todos vocês conhecem, mostrando também o efeito da mama contralateral ao longo do tempo. Esse estudo mostra que não teve diferença sobre a vida global quem fez cirurgia conservadora ou mastectomia em BRCA mutada ou não mutada, mas quem era BRCA mutada, a chance de 20% de câncer contralateral. Então, nessas pacientes pode ser indicada mastectomia profilática contralateral. Lógico, isso não precisa ser feito no momento, pode ser feita a posteriori, num segundo momento. Né? E a associação de mutações patogênicas no carcinoma lobular invasivo. A gente sabe que essas mutações são muito mais frequentes nos ductais do que no lobular. Veja só, nessa revisão, as mutações mais associadas ao lobular eram o BRCA2 e CDH1, mas veja, quando a gente coloca o ductal, 91% das mutações BRCA são ductais e apenas 8% das BRCA2 lobular invasivo, e o CDH1 praticamente quando tem mutação, e câncer de mama praticamente carcinoma lobular invasivo, e as outras mutações menos frequentes no lobular. Essa é uma coorte de 300 casos de carcinoma lobular testados para BRCA1 e 2 e 134 painéis multigênicos, uma prevalência de mutação em 11%, mais ou menos parecido com aqueles 10% em pacientes sem critério de mutação, né, no estudo do Belcher. Então, mais ou menos, paciente com carcinoma lobular invasivo, né, 10%, 11% de mutação, e a maioria das mutações são o quê? BRCA2. Esse é um outro trabalho que mostra a mesma coisa, 1.434 casos de carcinoma lobular invasivo, painel multigênico com 1.600 controles, mulheres sem câncer, 4% das pacientes com lobular invasivo, com mutação, e o controle 0,5%, e a maioria das mutações BRCA2, CHEK2, PALB e CDH1. E vejo nesse caso específico, mulheres abaixo de 50 anos, a chance não muda, né? Acima de 50 anos ela diminui, mas abaixo de 50 anos ela é realmente mais alta para a mutação BRCA2, e o CDH1 associado a câncer de mama lobular invasivo bilateral. Esse é um estudo mais frequente, com quase 3.000 pacientes de uma coorte específica e 3.800 de uma coorte populacional de carcinoma lobular invasivo, e a chance de mutação em torno de 5% a 6%, e a maioria das mutações CDH1 e BRCA2. Né? Então, dizendo que a histologia do tumor não deve tirar ela da testagem, ou seja, como critério geral, essa paciente deve ser testada. Mas o que a gente vai fazer? Essa paciente não tem critério de testagem pelo NCCN, a chance de mutação patogênica é em torno de 5%, e a maior chance de mutação, BRCA2 e CDH1, BRCA2 eventualmente mudaria a nossa terapia. Então, 2,5% talvez de chance de mudar de cirurgia conservadora para uma mastectomia, porém sem impactar no prognóstico, como a gente viu em estudos anteriores, e essa é mais uma reunião de consenso
da ASCO e da Sociedade Surgical Oncology americana, mostrando que não é necessário obrigatoriamente fazer mastectomia. Nesse caso, pode sim fazer cirurgia conservadora. Esse é um outro estudo do JAMA, recente, mostrando um estudo chinês, mostrando que cirurgia conservadora e mastectomia em BRCA2 são equivalentes sem aumento de recorrência local. E se a gente tem esse dado antes, a gente vai fazer o quê? Mais mastectomia bilateral. Veja só, se a gente sabe da mutação antes, mais mastectomia bilateral do que se a gente sabe depois, vendo que talvez, muitas vezes, num painel multigênico, não mudaria nossa conduta cirúrgica no lobular invasivo. Então, para responder a pergunta, esperar o painel genético para a cirurgia, mundo ideal, a gente pode fazer um fast track, 10 dias, chega o resultado, e daí tudo bem, eu espero. Mas no mundo real, onde a gente tem fonte pagadora, logística, cenário econômico, SUS, convênios, né, a chance de uma mutação e isso implicar uma mudança de terapia vai ser muito pequena. Então a resposta seria não, não é necessário esperar esse painel genético. Talvez vai ser importante para a aula da Aline, aqui para, se essa paciente tem um linfonodo positivo, se vem com 4 linfonodos, eventualmente ela é candidata ao olaparib, porém entra novamente na questão de custo. Espero que esteja respondido. Muito obrigado pelo convite. Olá, meu nome é Aline Coelho Gonçalves, eu sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, discutir um tema que é tão interessante, tão instigante para todos nós que tratamos pacientes com câncer de mama. Então, o que me coube é falar sobre teste genômico e o benefício da quimioterapia em mulheres na pré-menopausa. Será que era tudo supressão ovariana? Os dados do estudo Amazona 3 já mostravam para a gente que as pacientes com câncer de mama abaixo de 40 anos, elas têm um diagnóstico mais avançado, têm características de pior prognóstico. E a gente pode olhar aqui nesse gráfico que, abaixo de 40 anos, a maioria dessas pacientes, elas têm tumores luminais, ou seja, receptor hormonal positivo. Se a gente olha também séries, essa série aqui é do NCCN, a gente pode ver que as pacientes abaixo de 40 anos, tanto pacientes com luminal A como luminal B, elas são bem representadas nessa faixa etária. E essa mesma série do NCCN mostra que essas pacientes, elas têm mais risco de morrer por câncer de mama quando a gente compara com pacientes também com câncer de mama luminal acima de 40 anos. Mostrando que nessa faixa etária o prognóstico e a mortalidade tende a ser pior nos pacientes mesmo com doença luminal. Mas por que isso? Será que isso é um fator genético? Será que são fatores biológicos? Será que é o desafio do diagnóstico precoce, porque nessa faixa etária a gente não tem programas de rastreio? Ou será que são fatores hormonais? E se são fatores hormonais, aí a gente chega no ponto da discussão dessa aula. Qual que é o papel da supressão ovariana nessa população? Será que ele é efetivo? Será que a quimioterapia ela pode induzir a supressão ovariana e levar melhores desfechos de sobrevida? Quem que definitivamente precisa de quimioterapia na pré-menopausa? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula. Então, primeiramente, a supressão ovariana, ela trata câncer de mama? Isso é muito antigo e a gente sabe que um dos primeiros tratamentos para o câncer de mama é a supressão ovariana, a oforectomia. Eu trouxe aqui para a gente ver dados dessa meta-análise de 1996, publicado na Lancet, que mostra os principais estudos randomizados de oforectomia, ou seja, de ablação ovariana, seja por radioterapia, de maneira medicamentosa ou por cirurgia, em termos de tratamento para câncer de mama. E o que a gente vê é que em mulheres abaixo de 50 anos, nessa série de estudos randomizados, com 15 anos de follow-up, a gente vê que as mulheres que fizeram a ablação ovariana, elas tinham uma melhor sobrevida livre de eventos comparadas com o grupo controle sem ablação ovariana. E a gente vê também que tem esse impacto em termos de sobrevida global nesse grupo de pacientes abaixo de 50 anos, quando tratadas com supressão ovariana comparadas com o controle. Mas e a quimioterapia? Ela induz essa supressão ovariana? Bom, existem diversos trabalhos mostrando isso, que pacientes tratadas com quimioterapia, elas podem sim induzir a menorreia, e isso aqui nessa série eu trouxe para vocês verem, é diretamente relacionado à faixa etária. A gente vê que com
um esquema de CEF ou CMF, pacientes de 30 anos, em torno de 8% vão à supressão ovariana, entram em amenorreia. Na faixa etária de 40 anos, em torno de 30%, e na faixa etária de 50 anos, em torno de 90%. Então, dependendo do tipo de quimioterapia e da faixa etária da paciente, sim, é possível aquela paciente entrar em amenorreia durante o tratamento de câncer de mama. Mas isso tem impacto em sobrevida? As pacientes que entram em amenorreia, elas têm impacto no prognóstico delas? Essa amenorreia induzida por quimioterapia? Os dados da meta-análise publicada agora em 2022 dos principais estudos randomizados que avaliaram isso, mostra para a gente que as pacientes que entram em supressão ovariana secundária à quimioterapia, elas tendem a ter uma melhora na sobrevida livre de progressão e também uma melhora no desfecho de sobrevida global. Mas então, como é que a gente sabe quem que precisa de quimioterapia nessa faixa etária? E aqui a gente entra dentro de um assunto que é super importante no momento de decidir tratamento adjuvante para essas pacientes, que é a introdução, a chegada dos testes genômicos. Aqui a gente tem os dados do MindAct, eu trouxe para vocês a análise exploratória pela idade, mas só para a gente relembrar, o estudo MindAct, ele randomizou pacientes estratificadas pelo alto risco clínico através do adjuvante online, mais o risco genômico, e essas pacientes elas foram randomizadas para receber químio com hormonioterapia na sequência versus só hormonioterapia de acordo com o risco clínico e risco genômico. E o que os dados do MindAct mostrou para a gente é que sim, essa ferramenta ela é válida para as mulheres acima de 50 anos. Porém, nas pacientes abaixo de 50 anos, independente do risco clínico, risco genômico, elas precisam de quimioterapia. Então, depois da publicação dos dados do estudo MindAct, dessa análise exploratória de subgrupo pela idade, dificilmente na nossa prática clínica a gente pede uma MAPRINT para definir tratamento adjuvante para essas pacientes, porque a gente viu que as pacientes precisam de quimioterapia independente do teste. Os dados também do Oncotype DX avaliados no estudo TAILORx e Exponder mostram também que nessa população a gente tem que ter um certo cuidado, e eu vou mostrar para vocês quando a gente solicita esse teste. Então, esse aqui é o desenho do estudo TAILORx, que randomizou pacientes para receber quimioterapia seguida de hormonioterapia versus hormonioterapia naquele subgrupo de RS entre 11 e 25, que era aquele risco intermediário, e o que a gente viu é que, para as pacientes já na menopausa, que tem a axila negativa e o RS de 11 a 25, essas pacientes não precisam de quimioterapia. Mas essa informação não é válida para as pacientes na pré-menopausa, porque elas tiveram o benefício de fazer quimioterapia quando a axila negativa com RS acima de 16. Então, é importante a gente ter muito cuidado em relação a solicitar testes nessa população. A gente também tem dados do EARS Exponder, que avaliou o Oncotype nas pacientes com axila positiva, e o que a gente vê também é que existe um benefício das pacientes na pré-menopausa com axila positiva e RS de 0 a 25 de receber quimioterapia. Depois da publicação desses dados em San Antônio de 2021, a gente muito reflete sobre isso, né? Qual que é o impacto da quimioterapia em relação à função ovariana? Será que o que a gente está oferecendo na quimioterapia é o tratamento pela quimioterapia ou secundário à amenorreia que a quimioterapia pode causar nessa paciente? Quando a gente olha aqui a análise de subgrupo, que a gente vê que isso está mais presente, né, esse impacto é maior nas pacientes abaixo de 50 anos, a nossa tendência é questionar se definitivamente isso é um efeito da supressão ovariana nessa população. Em próprio San Antônio do ano passado foram apresentados esses dados em relação à avaliação da supressão ovariana nas pacientes que participaram desse estudo. E o que a gente tem aqui, nas pacientes no grupo de tratamento que foram à supressão ovariana, quando a gente olha nos primeiros
6 meses de estudo, no braço da hormonioterapia, 16% tinham supressão ovariana e aos 60 meses, 14% tinham supressão ovariana. Quando a gente olha aquele grupo que fez quimioterapia, nos primeiros 6 meses, 3% e com 60 meses, 6%. Quando a gente olha sobrevida livre de evento invasivo, né, nas pacientes com supressão ovariana ou sem supressão ovariana, no grupo da hormonioterapia, a gente vê que não tem diferença, não teve impacto de supressão ovariana nesse grupo de pacientes. Então, eu trouxe as conclusões do próprio autor, quando ele apresentou isso em San Antônio. Esse estudo, o Exponder, ele não foi desenhado para avaliar essas diferenças nos subgrupos. Então, não é claro que nessa população o efeito terapêutico da quimioterapia seja justificado pela amenorreia ou pela supressão ovariana que a quimioterapia pode causar nessas pacientes. E isso gera-se uma hipótese que deve ser testada e respondida em estudos posteriores. Mas fato é, a gente tem dados que em mulheres abaixo de 40 anos, sim, o RS ele é prognóstico. A gente vê aqui dados desse estudo que foi publicado em 2019, a gente vê que as pacientes, seja com axila positiva ou axila negativa, abaixo de 40 anos, quanto maior o RS dessa paciente, menor é a sobrevida livre de doença invasiva. E a gente também tem dados de Oncotype DX na neoadjuvância, mostrando que em pacientes jovens, abaixo de 40 anos, o RS ele é capaz de predizer resposta patológica completa, ou seja, de predizer resposta à quimioterapia. Então, a gente tem diversos cenários, diversos desenhos de estudo que nos fazem pensar e refletir e gerar hipóteses, que a gente ainda não tem a resposta que me foi perguntada nessa aula. Se tudo era definitivamente efeito de uma supressão ovariana. E isso vai ser respondido em breve, eu espero, com a publicação dos dados do estudo que já está em andamento, que é o estudo Offset Quimo, que é um estudo de fase 3, que justamente está randomizando essas pacientes. Um grupo faz quimioterapia mais supressão ovariana e inibidor de aromatase, e o outro grupo vai fazer somente a supressão ovariana em mulheres que estejam na pré-menopausa, independente de ser axila negativa ou positiva. O que vai ficar diferente aqui na inclusão é o RS das pacientes com axila negativa, que será de 16 a 25, e para pacientes com axila negativa, com axila positiva, será de 0 a 25. Então, com os dados desse estudo que ainda está em andamento, muito possivelmente a gente vai ter a resposta para essa pergunta em relação à supressão ovariana. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e fico disponível para a nossa discussão depois das aulas. Obrigada. Realmente. Bom dia, gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Natan, por avisar. Obrigado, Rodrigo, Aline, Fabrício. Obrigado aos nossos debatedores, Daniel, o Rafael, a Virgínia. Bom, eu vou ser bem breve, porque a gente atrasou um pouquinho na primeira sessão e eu vou tentar ser um pouquinho objetivo nessa. Infelizmente, a gente não conseguiu contactar o Rodrigo Guindalini. O Rodrigo está com um problema, não entrou para discussão. Então, se o Rodrigo aparecer até o fim, eu vou deixar algumas questões para ele. O Guilherme vai coordenar o chat, né, Gui? Acho que a gente pode fazer diferente da primeira sessão, as perguntas vai passando, para não ficar sem responder a pergunta do público, tá? Mas, Fabrício, parabéns, assim, a sua apresentação de cirurgia, eu acho que todo mundo com a visão bem prática da coisa, né? A Aline também com supressão. Então, vou convidar o Daniel e o Rafael e a Virgínia para que eles possam fazer os comentários deles. Oi, bom dia. Posso começar? Claro, Daniel. Bom, parabéns, excelentes apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para a Aline, né? Qual que é a opinião dela? Frente, assim, nós temos praticamente vários estudos pré-soft test, com 2 a 3 anos de supressão, e aí quando veio o soft test, deu uma impressão que nós não poderíamos fazer menos
né, do que 5 anos, e isso ficou uma coisa muito rígida, né? E aí, no mesmo passo, a gente também não tem informação de tratamento estendido de 5 anos, além dos 5 anos da supressão, né? E a gente sabe que alguns casos necessitam de tratamento estendido. Então, aí a gente fica num entrave também do ponto de vista técnico. Eis que, recentemente, veio o Astra, com 2 anos de supressão, e a gente observa que a magnitude de benefício é parecida com o soft test. E aí, Aline, o que você acha? Eu amei o Astra. Bom dia a todos. Também. Muito obrigada, pessoal da organização, pelo convite. Daniel, assim, a gente fazer supressão ovariana, nós sabemos no nosso dia a dia o tanto que isso tem impacto na qualidade de vida das nossas pacientes, principalmente aquelas mais jovens, que geralmente são aquelas que a gente mais quer suprimir, né? Então, teve uma sessão muito interessante sobre esse assunto na ASCO, e a palestrante colocou a hormonioterapia, ela só tem eficácia se ela for feita. Então, trabalhar a adesão dessas pacientes, a questão de manejo de toxicidade é importantíssimo. Então, assim, os dados do Astra, eles vieram muito de encontro com essa possibilidade da gente tentar caprichar nesse manejo, contornar a situação e continuar pelo menos por 2 anos de supressão ovariana, especialmente nessas pacientes jovens com um altíssimo risco de recidiva, do que ficar tentando chegar no 5º ano. Então, de maneira prática, o que eu faço? Eu vou tentando levar até o 2º ano e fico tranquila se não der mais. E aquelas que estão topando de boa, tolerando bem, eu acho que dá para a gente continuar. Mas o Astra me deu conforto para isso. E assim, né? Quando você tem uma paciente por exemplo, você vai indicar supressão, você já está pensando, pelo menos, no linfonodo positivo. Né? Para que seja uma negativa, ok, tem uma polêmica maior. Mas quando é linfonodo positivo, você já pensa em supressão, mas também pensa em tratamento estendido. Aí é uma encrenca, por causa que se você começa com inibidor de aromatase, a maioria da expertise se sente muito incomodada em, depois dos 5 anos, entrar com tamoxifeno, vamos supor. E se a gente está lidando com uma paciente muito jovem, ela vai voltar a menstruar. E aí, né, fica uma situação, gente, que não foi resolvida. Aí o Astra veio com uma luva para mim, por causa que eu costumo fazer assim, eu entro com tamoxifeno e supressão, levo esse tamoxifeno mais que eu puder, e aí eu fecho com o inibidor. Daniel? Diga. Só para lembrar, né, assim, hoje no fim do dia a gente vai ter uma apresentação super legal, que é justamente do manejo dessas pacientes com supressão, hormonioterapia, como a gente pode oferecer sobrevida, mas com qualidade de vida, né? Então, é uma mesa muito legal, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, e já convido todo mundo para... Porque, obviamente, a gente quer oferecer cada segundo a mais, mas o quanto essa supressão de 5 anos, o seu impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes, nos sintomas, na artralgia, na libido e tudo que a gente tem vivenciado é importante. Então, eu convido, trago um momento para Eduardo. Apresentação. Eduardo. Sim? Só para falar que abemos Rodrigo Guindalini, que conseguiu conectar. Que bom, Rodrigo. Bem-vindo, como sempre. É um prazer tê-lo conosco também. Bom, Rafael, Daniel, posso passar para o Rafa? Você gostaria de uma consideração? Já estou feliz. Obrigado. Nós que estamos felizes com a sua presença. Rafael, por favor, vou inverter, viu, Virginia? Desculpe, seria ladies first, mas já que a gente conversou com o Daniel, vou pedir ao Rafael que faça as considerações e depois a gente pede para a Virginia também poder comentar. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. As 3 aulas foram fantásticas, uma seleção excelente. Obrigado aos amigos do Câncer de Mama Brasil pelo convite. Na verdade, eu vou tecer alguns pequenos comentários. A aula do Guindalini, fundamentalmente, é aquela clássica para quê e por quê, não é? Na testagem genética. E me agrada muito, muito o ponto de corte de 65 anos com paciente receptor hormonal positivo, não triplo negativo, não. E que nessas a gente tem que testar.
independente de faixa etária e naquelas que a gente inclui onde pode ter o benefício inibidor da PARP dentro dos critérios do NCCN. Enquanto cirurgião que eu sou, a aula do Fabrício foi extremamente prática, conforme o Edu falou, e nada impede a gente de tratar o agudo enquanto o teste não sai. E uma coisa que eu queria conversar com o Fabrício Fabrício, realmente a recorrência local não muda, embora ela aumente na cirurgia conservadora, ela não muda prognóstico sobre vida global, enfim. Mas como você, enquanto cirurgião, se sente sabendo que numa paciente mutada, onde a gente vai ter um risco maior de recorrência local, em BRCA1, BRCA2, de efetivamente executar uma cirurgia conservadora e não uma adenectomia, por exemplo, uma skin sparing, se a lesão é próxima do CAP, como você se sente sabendo que uma recorrência local pode impactar tanto na vida dessa paciente? A tua preferência pessoal nesses casos? Obviamente, depois de discutir com a paciente, é partir para uma cirurgia maior ou você faz a cirurgia conservadora com toda tranquilidade? Oi, Rafa. Bom dia a todos. Não, excelente pergunta. Acho que a gente se depara sempre nisso com o diagnóstico de um teste. É muito difícil, quando a gente coloca isso para a paciente, que a paciente decida a favor de uma cirurgia conservadora. Eu vejo praticamente impossível. Já sem mutação, já tem aquele conceito um pouco da paciente, né, de que uma cirurgia maior é melhor, né, então que uma mastectomia é melhor que uma cirurgia conservadora, a gente sabe que não é. Muitas vezes o nosso trabalho no consultório, nos diagnósticos, é orientar que a cirurgia conservadora é tão boa, às vezes até muito melhor do que uma mastectomia, mas nesses casos eu sou de acordo com a paciente, coloco os dados, e é raríssima uma paciente decidir por uma cirurgia conservadora, e a gente sabe que uma recorrência local é um episódio devastante na vida de uma mulher, né? Os estudos, o que eu gostaria de ver no futuro, assim, a gente não fala em sobrevida global, mas qual o impacto dos novos tratamentos, né? Uma nova quimioterapia, hormonioterapia, mastectomia de resgate, quer dizer, isso aí impacta muito na vida da paciente. Então, é muito difícil, Rafa, a gente fazer acho que você deve pensar da mesma maneira, indicar a cirurgia conservadora nesses cenários, principalmente nesses tumores onde a recorrência local a gente sabe que é muito alta. Exatamente. Obrigado, Fabrício. O pensamento meu é exatamente o mesmo que o seu. Obrigado. Virgínia, eu vou te chamar e vou fazer uma discussão para que você comente o seguinte. Na nossa prática de clínica, a gente pede exames com frequência, rotineiros e recorrentes. Por exemplo, ressonância para avaliação de cirurgia conservadora, ressonância para avaliação de radioterapia, ressonância para segmento de câncer de mama, PET-CT com alguma frequência. São exames caros e recorrentes. Um painel genético hoje bem feito, ele custa em torno de R$ 1.500, né? Isso dividido em muitas vezes. E isso é feito uma única vez. Obviamente, isso ajuda a definir a conduta cirúrgica e, para algumas pacientes também, vai definir a adjuvância, nos casos das pacientes com mutação de BRCA, né? Obviamente, a gente não está falando do cenário geral, a gente está falando de um cenário em que você tem acesso a pedir isso, e eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar com custo 5% de mutação, que é o que a Reyes mostrou, né, vai mudar a conduta de 1 em 20 pacientes. Então, hoje, com a possibilidade dos fast tests, né, e em 10 dias você tem um resultado, nenhum convênio libera a cirurgia muito antes de 10 dias. Na verdade, o que eu tenho feito é pedir o teste na consulta, oferece, o paciente faz, pede a cirurgia para 14 dias e você decide se mudar, você conversa com o paciente, pede a cirurgia também na possibilidade ou não de mutação. Se você vê que é um paciente de alto risco, pede uma cirurgia bilateral, se não vier, você converte, é fácil. É um paciente de baixo risco, pede uma cirurgia pequena, e se vier mutação, você espera um pouco mais e faz. Eu queria que você comentasse também essa viabilidade de teste, de custo, qual que é o seu sentimento sobre isso? Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou agradecer o convite, né? Para mim é uma grande honra poder participar dessa mesa com muitos experts na oncologia e mastologia, né? Esse era até um bom comentário, né, justamente
do Brunelli e o Guindalini, por exemplo. Na minha prática clínica ou subtipo histológico, geralmente eu oriento uma consulta com um especialista para definir ou não a solicitação de um painel. Eu vou falar aqui, por exemplo, do cenário de Fortaleza, tá? A maioria das pacientes dependem ainda para a solicitação desses testes genéticos e a minoria das pacientes tem o teste na hora da cirurgia, como você comentou, né? Então, uma decidida, tamanho da lesão, tamanho da mama, subtipo histológico, enfim, individualizar a paciente para poder definir o tratamento, né? Mas, assim, eu sempre oriento... Consegue me escutar? Não. Olha para mim. Chegando mal o som, Virgínia. Não sei se... Tá me escutando? Sim. Tá ruim? Não, tá bom. Então, tá bom? Nesse cenário, eu acabo, assim, orientando a consulta com um especialista e queria até a opinião do Dr. Rodrigo sobre isso, né? Se a gente orienta todos a passar ou a gente seleciona aquelas pacientes de acordo com os critérios, por exemplo, do NCCN por idade, presença de mutação para uma adjuvância com olaparib, por exemplo, caso seja um triplo negativo de outras idades. Eu queria até saber a opinião dele nesse cenário também. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pela pergunta, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui num evento que acabou de ser discutido justamente essa pergunta também com um especialista da Inglaterra. E o que eles estão fazendo lá, que eu acho que é algo que é muito interessante. Eles fazem um treinamento mínimo para os médicos que estão na linha de frente, sejam mastologistas, sejam oncologistas, para que seja feito um pequeno e bem objetivo aconselhamento pré-teste e solicita-se, então, um teste genético. E aqueles pacientes que vêm com um teste positivo ou com algum achado que o médico assistente está desconfortável, esses pacientes, então, são encaminhados para aconselhamento genético. Diminuindo aí, se você for ver, pegar a população como um todo, aí, a necessidade de 95% dos pacientes que são testados, se você testasse de forma universal, a encaminhamento para algum aconselhamento genético. Então, assim, conforme os critérios de testagem eles estão sendo ampliados, sem dúvida, esse tipo de estratégia de transferir um pré-teste, um aconselhamento pré-teste, a solicitação de teste para os especialistas da ponta do atendimento vai acontecer. Mas tem que existir um treinamento mínimo, e acho que isso que a gente tem que buscar dentro das residências e dentro das sociedades, tentar fazer esse treinamento mínimo e viabilizar isso daí para todos os profissionais. Bom, perfeito. Guilherme, Rodrigo, obrigado de novo. Guilherme, você quer passar alguma questão do site? Vocês estão me cobrando um pouquinho de horário. Eu tenho algumas perguntas aqui, Eduardo. Então, vamos lá. Eu vou começar pela Andresa, que foi a que mandou agora mais recente, para o Rodrigo e para o Brunelli, mas todos se sintam à vontade para responder brevemente. Hoje a gente não tem nenhuma diretriz, nenhum guideline, como que a gente deve seguir as pacientes que foram submetidas à adenomastectomia bilateral. Como é que vocês fazem na prática? Não fazem nenhum exame de mama ou tendem a manter algum segmento? Com qual exame, com qual frequência? Segmento clínico, eventualmente com ultrassom associado. Eu costumo sempre deixar isso para a definição do mastologista, tá, Guilherme? E o que eu percebo é que tem uma variedade de condutas muito grande por não existir uma situação consensual. Então, eu observo que tem alguns colegas que pedem de tempos em tempos também ressonância, mas eu não vejo mais a regularidade anual desses pacientes realizando a ressonância. E a grande parte das pacientes fazendo somente ultrassom. Isso que eu vejo na minha prática clínica, mas quem conduz esse acompanhamento é sempre o mastologista. Rodrigo, posso só comentar que eu acho que às vezes chegam, não sei, para o oncologista, muita indicação de ressonância, só dizer que não tem nenhuma evidência para isso, né?
Você tirou toda a mama, qualquer recorrência é extremamente detectável ou pela própria paciente ou pelo clínico, né? Eu acho que tem que fazer examinar o paciente, né? E, eventualmente, uma dúvida. Concordo, Fabrício. E, assim, só para... Como eu participei bastante desses estudos de ressonância, todos os estudos, quando a paciente fazia adenomastectomia bilateral, ela saía do estudo. Ela não ficava mais no estudo. Então, a gente não tem realmente nenhum dado sobre ressonância em acompanhamento de paciente adenomastectomizado. Uma outra pergunta do João Cavalcante, eu acho que é mais para a Aline essa pergunta, mas se a Virgínia também puder participar da resposta e o Rodrigo, se para assinatura genética você usa o critério naquela paciente por volta de 50 anos, é o status menopausal ou a idade de 50 anos? Tá, é assim, como é que você faz? Uma paciente de 48 anos já na menopausa, uma paciente de 54 anos que ainda menstrua regularmente? Não, é ótimo essa pergunta, eu já fiz várias vezes para várias pessoas e cada um fala uma coisa, mas eu vou te falar o que eu faço. Se a gente for olhar os estudos, eles estratificam a idade de 50 anos e na maior parte desses pacientes abaixo de 50 anos, elas ainda estão na pré-menopausa, então a gente infere que é a menopausa, sabe? Mas definitivamente eu acredito, e é o que eu faço, a questão do status menopausal, seja ela com 51, 52 ainda menstruando, eu tento evitar e seguir os critérios de pré-menopausa, não sigo à risca a idade. Agora, vamos supor que ela tenha, sei lá, 48 anos e tenha todos os critérios de já estar na menopausa ou foi oophorectomizada, eu encaro ela como uma pós-menopausa e não vai ser porque o estudo foi 50 anos, o mama print. Então, assim, eu acho que o status, muito mais o status menopausal do que a idade no paciente. E aproveitando que eu estou falando, eu só queria puxar dois ganchos que eu achei super importante do caso, que eu acho que a gente não vai ter tempo de discutir, Edu. É a questão que vocês colocaram no caso um carcinoma lobular, e isso cabe uma outra sessão para a gente discutir teste genômico nessa população, que é super importante. A gente focar na histologia, né? Esse subgrupo foi sub-recrutados nos estudos, né? A gente tem dados no Plan B, por exemplo, em torno de 14%, mas no Mindact 9%. Então, a gente tem que pensar nisso também, como conduzir essas pacientes. Então, acho que só para ficar assim, e outra coisa que eu queria ponderar com vocês em questão da supressão ovariana secundária de quimioterapia, é que a gente tem que refletir que os dados são bem controversos, e a gente, eu e muitos oncologistas, no nosso dia a dia, para quantos pacientes a gente não prescreve supressão ovariana durante a quimioterapia para preservar a fertilidade dessa mulher? E o Matteo Lambertini já mostrou para a gente que a gente não impacta em sobrevida. Então, a gente precisa entender melhor o impacto disso, dessa questão de hormônio, porque vira frase pronta, todo mundo repete, mas a gente tem que pensar bem no que a gente está fazendo. Eu acho que a gente ainda não tem a resposta. Bem lembrado. Eduardo, sim? Eu tenho mais um monte de perguntas aqui, vocês estão fazendo muito sucesso. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir respostas muito, muito objetivas. A Sabina pergunta, na paciente que faz radioterapia, paciente que faz cirurgia sem teste genético e depois ela vai fazer um painel genético. Como é que você, se o resultado vier depois da radioterapia, vai atrapalhar uma cirurgia preventiva, uma cirurgia redutora de risco, Fabrício? A gente sabe que aumenta as chances de complicações, né, tanto da mastectomia quanto da reconstrução, e o que eu faço nesses casos, eu espero pelo menos 1 ano pós-radioterapia, até ter uma condição local, então, uma avaliação clínica local boa, pele boa, e 1 ano após a radioterapia, e posteriormente a decisão cirúrgica, eventualmente utilizar a matriz dérmica celular, ou às vezes até um retalho, nesses casos, é interessante, mas vai impactar sim. A Carolina Vasconcelos está perguntando, num carcinoma lobular invasivo de 4 centímetros, com um linfonodo positivo em 3, é uma macrometástase de 7 milímetros, a paciente de 65 anos. Aline, você faria um painel genético? Imagino aqui que ela está falando de assinatura... Lobular clássico.
lobular clássico. Imagino que ela está falando de assinatura genética. Carolina Vasconcelos. Genômica. 65. 60. Guilherme, eu tenho e quem trabalha comigo, assim, sabe, eu tenho uma dificuldade para escrever quimioterapia para carcinoma lobular clássico. Então, tendo os critérios de carcinoma lobular clássico, mesmo com axila positiva, eu fico bem confortável na pós-menopausa de fazer inibidor de aromatase, não pedir teste. Eduardo, eu tenho 3 perguntas ainda. Vamos lá. 7 minutos, não é isso? Nós temos 5 minutos, que daí eu começo outra mesa às 10h45. Mas tudo bem, vamos rápido. Uma paciente, 34 anos, com carcinoma ductal in situ, é da Ana Pereira. Um carcinoma ductal in situ de 1 centímetro numa moça de 34 anos que tem a seguinte história familiar. Irmã que teve câncer triplo negativo aos 36, a mãe com câncer de mama aos 50 anos e a tia materna com câncer de mama aos 59 anos. O painel genético da irmã é normal, mas mesmo assim essa paciente de 34 anos fez um painel em outro laboratório e também teve o resultado normal. E aí, você, Rodrigo, e você, Fabrício, e o Rafael, tratariam essa moça com uma cirurgia conservadora ou uma cirurgia redutora de risco bilateral? Gui, desculpe, só um pouquinho. Eles estão pedindo para a gente tentar responder o que tiver no chat para a gente começar a sua próxima sessão no tempo correto, né? Então, se a gente puder responder essa e parar, e aí você bota as questões no chat, é ótimo a gente ter essas demandas, a gente fica muito feliz, mas tentar manter nossa tradição de sermos pontuais. Então, foi a última. Acho que eu posso comentar assim, que esse tipo de situação, onde você tem um histórico familiar extremamente rico em cânceres de mama, são aquelas situações que você deve, sim, ponderar algum tipo de procedimento um pouco mais agressivo, digamos assim. Não existe nenhum tipo de limite, assim, a partir daqui você deve ponderar a cirurgia bilateral. Mas, e também não vai existir nenhum tipo de recomendação escrita para isso. Então, é aquele típico cenário que você vai ter que sentar com a paciente, ver se ela deseja fazer um procedimento mais amplo, mas você não deve forçar a realização desse tipo de procedimento. Discutir muito bem os prós e contras e não forçar de forma nenhuma, porque você não sabe, baseado em nenhum tipo de estudo, qual é o benefício que você está trazendo para essa paciente. Concordo com o Guindalini. O que eu costumo às vezes fazer, Rodrigo, é colocar um modelo de risco, tipo um Tyrer-Cuzick, mostrando o risco dessa paciente, né? Então, discutir, colocar isso dentro da equação, provavelmente a gente sabe que o risco familiar, ele é um fator importante independente do teste, né? Então, provavelmente essa paciente já veio nos procurar com uma angústia muito grande, né? E colocar tudo na mesa, acho que mostrar, examinar a paciente, ver qual é a condição, se eu vou eventualmente fazer uma cirurgia bilateral maior, se eu tenho condição de dar um bom resultado estético sem complicações, tudo isso vai entrar na equação, mas não é simples, não dá para responder. Mas eu não acho que é errado fazer uma mastectomia bilateral num caso como esse, se a paciente estiver extremamente motivada para isso. Aquele caso, esse é a típica situação, Guilherme, que não se tem o certo ou errado da cirurgia conservadora e da mastectomia, inclusive abordando bilateralidade. É jogar, como o Fabrício falou, também uso calculadora de risco, avalia as comorbidades da paciente, você tem que ver as comorbidades da paciente por conta das consequências de uma reconstrução, você dobra efetivamente, se você faz uma cirurgia bilateral com reconstrução, você aumenta a chance de complicação. Então, é colocar, discutir caso a caso e pode-se fazer, seja, como o Fabrício falou, pode fazer a cirurgia conservadora ou oferecer uma cirurgia maior após uma grande discussão com a paciente. Bom, gente, obrigado novamente, Rafa, Aline, Guindalini, Virgínia, Daniel, que eu convoquei de última hora, todos vocês que participaram, Guilherme, pela participação no chat. A gente vai fazer uma pausinha de 5 minutos para respirar e vamos começar a próxima sessão às 10h50. Eduardo. Sim?
Oi, Guilherme. Não, nós vamos dar andamento agora, porque já são 10h44 e 10h45 a gente deve começar a mesa. Então, se você me permite, a gente não vai fazer essa pausa e a gente vai dar andamento e eu vou apresentar a próxima mesa, tudo bem? Tá bom, perfeito, a gente começa em tempo, tudo bem. Somos uma indústria 100% nacional. Produzimos o primeiro anticorpo monoclonal em escala industrial no Brasil. Contamos com o maior portfólio de quimioterápicos do mercado, além de terapias para doenças autoimunes. Investimos na pesquisa clínica nacional, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento científico e independência tecnológica do país. Nosso propósito nos move. Por isso, fornecemos o que há de melhor para que as pessoas alcancem uma vida plena. Lips. Porque se trata da vida.